Presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, a plateia aqui presente, sempre bem-vindos à nossa casa, à imprensa, escrita, falada, aos serventuários dessa casa. Tem dois assuntos hoje, senhor presidente, até teria um outro assunto, mas gostaria de abordar um primeiro. Queria começar registrando uma carta que nós recebemos aqui na Câmara de Brusque, na semana passada, e que me chamou bastante atenção, e depois eu vou tecer alguns comentários sobre ela. A Câmara Municipal de Brusque, 19 de maio de 2016, a Câmara Municipal de Brusque, excelentíssimo vereador Jean Pirola. Vimos por meio desta, em nome da família Arthur Schlesser, agradecer e parabenizar ao senhor e também à Câmara de Vereadores de Brusque pela dedicação e empenho para que Brusque fosse incluída no roteiro do percurso da Tocha Olímpica do Rio 2016. Brusque é o berço dos Jogos Abertos Santa Catarina, cidade onde se acende o fogo simbólico do JASC todos os anos, sede do primeiro clube de tiro do Brasil, detentora do título do vovô do futebol catarinense, sendo ainda fonte de muitas outras conquistas esportivas que tanto orgulham os seus cidadãos. Além disto, é desta cidade que despontam grandes atletas olímpicos e paraolímpicos em nomes importantes para o esporte catarinense e brasileiro. São atitudes como esta, de lutar pelo direito à passagem da tocha olímpica por Brusque, que nos fazem recordar que a chama continua acesa. Sendo assim, é com muita alegria que a família Arthur Schlesser agradece o empenho para a consolidação desta conquista, pois através dela, utilizando suas palavras, podemos realizar o sonho de muitos que acreditam no espírito esportivo e na memória dos nossos antepassados. Um povo sem história é um povo sem memória. É disso que precisamos, homens e mulheres que vão à frente e lutam pelo direito do povo, mostrando para a nação brasileira a nossa força e história. Mantendo em nossos corações o entusiasmo esportivo e os ideais de Arthur Schlesser, novamente parabenizamos a importante iniciativa. Cordialmente, família Arthur Schlesser, assinado pela senhora Elisa Regina Schlesser, filha de Arthur Schlesser. E também, senhor presidente, eu gostaria de ler aqui um recado deixado no meu Face, em uma postagem que eu fiz sobre os jogos, sobre o fogo simbólico que vai passar nessa cidade, do meu a gente nunca pode falar ex, né, Alexandre? É sempre aluno, né, Alexandre? Do meu aluno, meu querido aluno Edson Laurindo, um menino que batalha muito pelo esporte, porque ele é cadeirante, ele é paraplégico, e ele é um grande esportista do basquete de cadeirantes. E participa dos jogos, e ele deixou um recado aqui para mim, bem interessante, que eu gostaria de ler. Parabéns, Jean Pirola. Se todos soubessem que o que o esporte pode fazer com uma pessoa, tantas pessoas se tornaram melhor conseguindo superar seus problemas e deficiências através do esporte. Não ligue para pessoas ignorantes. Então eu gostaria, senhor presidente, diante dessas duas cartas, dizer para aqueles que aqui, que de alguma forma criticaram, que de alguma forma falaram besteiras, misturando alhos com bugalhos, dizendo que a Câmara de Brusque deveria pensar só na saúde, deveria pensar só na educação. Então nós devemos esquecer a história, devemos esquecer a cultura, devemos esquecer o esporte, o turismo, o lazer, tantas e tantas outras vertentes que o Estado tem o dever de proporcionar ao seu cidadão, à sua cidadã, porque é um direito constitucional de cidadania. E como eu discuti com algumas pessoas, não é só a saúde que vai trazer saúde à pessoa. Conversando com o vereador Valmir Coelho Ludovic, o esporte traz saúde, a educação traz saúde, o lazer traz saúde. Porque a pessoa que não tem, ou que não se exercita, ou que não tem amigos, ou que não tem inclusive uma história para poder brigar, para poder lutar, ela fica doente. E aí sim ela vai precisar da saúde. E quando eu vejo algumas pessoas, inclusive pessoas intelectuais, pessoas que têm uma inteligência muito maior do que alguns que escreveram algumas bobagens, como diz imitando o vereador Valmir Coelho Ludovic aqui, algumas bobagens pelas redes sociais, que sequer sabem da história da cidade de Brusque, sequer sabem da história das pessoas que aqui passaram, que Brusque primeiramente ficou conhecido a nível nacional pelo esporte amador, pelo Clube Cacitiro, pelo Carlos Renault,
pelo Clube Bandeirante, pelo vôlei, pelo basquete, pelo atletismo. E a única coisa que esta Câmara fez foi lutar para que a maior simbologia de qualquer Jogos Abertos, de qualquer Jogos Olímpicos, que a simbologia que esta cidade, pela cultura, pela história dos seus antepassados, pelo povo dos seus antepassados, porque alguns da população sequer sabem a história do seu povo, vai estudar a história da cidade, veja o que é povo, o que é população, antes de vir discutir qualquer assunto. Aí a gente pode falar à altura. Agora, criticar por criticar, essa é a coisa mais fácil do mundo. Eu quero ver fazer. E dizer que esta Câmara, dizer que a Prefeitura, dizer que a cidade de Brusque não está preocupada com a saúde, com a educação, que nós estamos preocupados apenas com a tocha olímpica, isso é uma vergonha. É uma vergonha para aqueles que falaram tantas e tantas bobagens nas redes sociais. Bobagens. Custo? Perguntaram alguns, e o custo disso tudo, dessa palhaçada, como alguns falaram? Se tiver algum custo, vai ser investimento. Investimento no nome da cidade, investimento no turismo, investimento na história, na cultura, no lazer, de tantas e tantas pessoas merecedoras de tudo aquilo que aconteceu. Eu gostaria muito que essas pessoas que tanto falaram bobagens apresentassem alguma coisa de bom para a sociedade. Porque o que eu vejo é só críticas. É as mesmas pessoas sempre, só críticas. Talvez não mereciam aqui um desabafo do vereador. Talvez mereciam realmente ficarem de lado. Mas eu estou aqui para falar em nome daqueles que merecem. Merecem tudo aquilo que nós fizemos aqui. Arthur Schlesser e sua família, o meu amigo Chico Simas, o Pipoca, o Rubens Facchini e seus familiares. Nós podemos falar, Tuta, aqui a noite toda de várias e várias pessoas que merecem nosso respeito. Matheus Rene, que é campeão paralímpico mundial. Suelito Gô. Tantos e tantos outros que merecem o nosso respeito. Respeito diante das bobagens que falaram nas redes sociais. Bobagens. Eu gostaria que essas pessoas que falaram as bobagens fizessem alguma coisa pela cidade de Brusque. Não só apenas criticassem. Mas, senhor presidente, o tempo é curto. Desculpe até pelo desabafo. Mas eu gostaria de apresentar aqui umas fotografias. Na semana passada, nós falamos sobre a Beira Rio, a continuidade da Beira Rio. E o que nós viemos sentindo ultimamente é que tem algumas situações que, quando são criticadas, são realizadas, são feitas. Mas a gente não quer aqui criticar, a gente quer dar os parabéns. Ó, isso está aqui. Fizeram um bom serviço lá, né? A raspagem do capim, lá a manutenção do local. As pessoas agora já estão utilizando de novo a Beira Rio. Já estão utilizando essa passagem lá nos fundos da Beira Rio. Mas o que nós queremos realmente é o esforço do governo municipal, em conjunto com o governo estadual, que são do mesmo partido, para que a gente possa terminar essa obra lá na Santa Terezinha, lá nos fundos da Unifeb. A população de lá já não aguenta mais tanta promessa. É promessa de governos e governos, e vai governo e vem governo, e está aí. E está aí o problema. Então eu gostaria aqui de mostrar e também agradecer à Prefeitura que realmente agora deu condições, pelo menos de uso no local. Mas o que nós queremos é a conclusão da obra. Nós, cidade de Brusque, precisamos da conclusão dessa obra. Assim como nós temos que parabenizar ao líder do governo pela recapagem da Ernesto Bianchini, ficou uma obra muito boa. O bairro São Luís, agradecendo também a conclusão do asfalto na rua São Leopoldo, que era um requerimento antigo da nossa comunidade do bairro São Luís. Hoje a São Leopoldo está totalmente asfaltada. O que nós agora estamos aguardando apenas é o término das obras do PAC, ali ao redor da igreja Capela Cristo Rei. Mas enfim, o que é bom a gente tem que também enaltecer. Então vejam, houve aqui uma boa vontade do governo municipal, pelo menos a passagem agora dos veículos está aí. Agora a gente espera apenas a conclusão das obras.